Eu acho que agora... E aí, irmão, Pai do Senhor, tudo bem? O pessoal online? Alessandra, Leomi, Leonardo, Luciana, a Glébia, Raíza, o Eric Trajano, Wesley do Santo. Tá todo mundo aí? Mas beleza, então. Vai ficar gravado aqui, né, para a gente estar trabalhando, então. Irmãos, então a gente está aqui mais uma vez aqui nessa edição aqui do Seminário Teológico Adonai, né? Para mim, mais uma vez, é uma imensa satisfação estar com vocês, para a gente estar aprendendo junto, né? E usar um termo técnico aqui, né? Ter esse sócio-interacionismo, apesar que o tempo que a gente vai ter aqui é um tempo muito corrido, é um tempo muito breve, né? Então, assim, o que a gente vai fazer aqui é uma tempestade de ideias, né? Tentar dissecar um pouco do conteúdo do livro, e a história do cristianismo é uma história muito, né? Imensa, uma história grande, né? Que necessita de muita leitura, muita pesquisa, muita reflexão. Realmente tem que ser uma pessoa que gosta de comer livro, né? Mas, como eu já observei aqui, né, os acadêmicos, os academicistas do Seminário Teológico Adonai, seminarista como Clébio, Pastor Messias, né, e outros também, tem bibliotecas aí que realmente, que a Biblioteca de Alexandria ainda existisse, realmente elas teriam concorrência com a biblioteca do Messias e também do Clébio, tá? Mas também aqueles que também têm a biblioteca física, biblioteca online, né? Então, isso é muito bom, né? Vocês podem estar trabalhando na questão da biblioteca. Também o seminário também tem alguns livros, né, que está disposto aí também para estar trabalhando, tá ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar, História do Cristianismo de número 3. Então, meu nome é Darlan de Jesus, os irmãos já me conhecem, né? Sou pastor, sou teólogo, sou pedagogo, sou especialista em filosofia e sociologia, né? Também tenho formações também na área de missiologia. Então, a gente está aqui trabalhando aqui, vamos trabalhar, né, de fato, isso, a história do cristianismo, onde que a gente vai estar apresentando o nosso livro-texto, nosso livro realmente que a gente vai trabalhar aqui como conteúdo principal dessa disciplina, que ela é fantástica. A ementa, né, sem muita delonga, a ementa, né, a abordagem histórica da igreja cristã, desde a reforma protestante até os dias atuais, tá? Então, a gente vai entrar na idade moderna, a gente vai trabalhar o cristianismo moderno, vamos trabalhar o cristianismo contemporâneo, e dentro do próprio cristianismo contemporâneo também a gente vai trabalhar também as questões também da pós-modernidade, né, que entra lá na década de 80, né, até o nosso tempo aí, que é a chamada modernidade líquida, né, segundo o sociólogo Bauman, né, que é o judeu falecido aí, que traz essa questão do amor líquido, da modernidade líquida, né, uma coisa passageira, e o cristianismo e a própria história da igreja está imbuída, está inserida nesse contexto. Então, a emenda é essa que a gente vai trabalhar. A questão aqui também, os objetivos que a gente vai trabalhar nessa disciplina de História do Cristianismo 3, conhecer os principais fatos históricos, tá? Eu já pego essa questão de fato, porque a gente está trabalhando com história, né? Algo concreto, algo que existiu, palpável, que a gente pode metrificar, pesar, analisar, usar os métodos científicos, a observação e experimentação, e assim alguma coisa além do que isso que a gente pode estar trabalhando. Então, a gente trabalha com fatos, coisa concreta, prova, né? Não é factos, e não fictos. Ainda que existem os fictos, né? A questão da subjetividade, outros conceitos a mais. Então, a gente vai trabalhar com fatos históricos ocorridos no desenvolvimento do cristianismo na Idade Moderna, tá? Então, a gente poderia pensar assim, não, história da igreja antiga, história da igreja medieval, história da igreja moderna, história da igreja antiga, tá? A gente pega a história da igreja e coloca ela dentro da história do cristianismo. A mesma coisa também a gente pega a história da teologia, que vocês estudaram com o mestre Danilo, doutor Danilo agora, né? Doutor Danilo, você estudar a história da teologia e coloca dentro da história do cristianismo como disciplina maior que abarca, ok? O pessoal de casa está me ouvindo em alto e bom som? Alguém pode estar falando aí, alguém que estiver presente online? Alguém está me ouvindo? Ok, professor. Tudo ok. Opa! Então, diante de toda a eternidade, nos umbrais, né, ouvi uma voz de uma pessoa aqui, é a Glébia, né? Tá certo, a Glébia, satisfação, né? Que bom, eu fico, cara, eu fico feliz de saber que você está continuando aqui, ó, está no seminário, mesmo diante dos labores. A meta é não desistir. Olha, muito bom. E você, essa pessoa já é uma excelência, né? Na área também da palestra, da prédica, tudo mais, né? Então,
é necessário mais uma formação, né? Apesar de você ter um grande conhecimento. Mas, satisfação, tá, Gleb? Então, a gente vai trabalhar essa questão dos objetivos aqui. Outra coisa, a questão da... Professor, só uma pergunta. Só Sim. uma pergunta. Qual é o capítulo do livro, texto que o senhor vai começar? Não, beleza, eu vou Agora. chegar agora só para me Ah, colocar tá. essa questão Tá da bom. estrutura do livro, tá? Eu já Beleza. coloco isso certinho. Então, a gente vai interpretar os acontecimentos históricos estudados relacionando com a diversidade de expressões no cristianismo atual. Né? Então, assim, ó, o livro que a gente vai trabalhar, você já tem eles em mão, né? O físico, tá lá no grupo também ele físico, não, na verdade, em PDF também vocês têm ele físico, todo mundo tem ele físico? Tem, né, Gleb? Sim, O livro? tenho. Sim, né? Então, Tenho. que bom. Então, a gente vai trabalhar a história do cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as origens até o século XXI, né? Fala, século XXI, terceiro milênio, onde que a igreja é militante, a igreja, né, que marcha para as retas finais aí, para o encontro com Cristo, século XXI, terceiro milênio. Editora Thomas Nelson, né, sem nenhum merchandising aqui, porque não estou recebendo nada para fazer propaganda para a editora, mas é um livro que é editado, né, que é publicado pela editora Thomas Nelson, tem muitos livros bons, tá? Então, aqui, nós temos aqui a figuraça aqui do Dr. Bruce L. Dr. Bruce L. Shelley, né? Foi por muito tempo professor de história da igreja, teologia histórica, né? Teologia histórica ou história da teologia, tá? Então, vocês podem pegar assim, teologia histórica ou história da teologia, né? Tá o mesmo objeto de estudo, tá? Então, aqui ele está aqui no David Theological Seminary, né? Mestre em teologia pelo seminário de Fuller, né? Nos Estados Unidos, doutor pela universidade, e o doutor Shelley já mora nas mansões celestiais, né? Está nos esperando. Shelley, ele não está esperando o arrebatamento da igreja. Shelley está esperando o quê? O Shelley não está esperando o arrebatamento da igreja. Shelley está esperando o quê? A Glebe e os demais. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Cristo nos arrebatar. E Shelley está esperando o quê? A ressurreição, né? Então, primeiramente, o que acontece? Ó, primeiramente, como é que é a questão lá dos dois fenômenos que acontecem segundo a Tessalonicenses? Exatamente, né? O arrebatamento e depois, primeiramente, os mortos em Cristo, né? E depois nós seremos, né? Arrebatado, transformado. Então, ele está. Quem partiu como Shelley em 2010 está esperando a ressurreição. Nós estamos esperando o arrebatamento. Isso aqui é teologia sistemática com escatologia. O livro possui, além do prefácio e prólogo, né, 48 capítulos, como a Glebe perguntou aqui, ó, divididos em 9 grandes épocas. Cada uma dessas épocas relata a história do cristianismo até o século XXI. O número de páginas, para quem é leitor, para quem gosta de ler, para quem gosta de comer livro, para quem gosta de degustar uma história, ainda que seja densa, né? Ainda que seja um calhamaço, tá certa a palavra calhamaço no livrão, né? Inumerável, tal, etc. Mas aqui tem um livro bom para se pesquisar sobre a história do cristianismo. Né? Então, as fontes dele de pesquisa, pessoal, tanto presente como estão online aqui, é muito rica. Né? Então, ele trabalha com Eusébio de Cesareia, trabalha com os lecionários dos pais da igreja, do século II até o século V, né? Trabalha com grandes teólogos também voltados na Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e Shelley trabalhou muito bem esse livro aqui que nós estamos trabalhando, tá? Ainda que possa ser denso ele, mas ele usa também uma forma de escrita, que ele está trabalhando o quê? Muitas vezes ele está lá no cristianismo antigo, mas ele pode também pegar algumas coisas do cristianismo medieval e fazer um paralelo, aquela metodologia, né, comparada lá com o contexto. As épocas são assim identificadas, pessoal, do livro, mais uma vez você já sabe. Então, para quem já estudou Cristianismo 1, 2 e 3, né? A primeira época aí é de Jesus e dos apóstolos, né? Nós trabalhamos aqui no ano 6, do ano 6, né, de Cristo até o ano 70, né? Está na playlist do Seminário Teológico Adonai. A Glebe só estudou Cristianismo 2, né, Glebe? E 3, né? Então está faltando um. Então a gente vai voltar novamente. Nós vamos estudar o que essa parte aqui que estou colocando aqui, a época do cristianismo católico, do ano 70 até o ano 312, que é o chamado Edito de Milão, né? Que é a questão de liberdade de culto, a questão também de tolerância religiosa no ano 312 com Constantino. A época do Império Romano, de 312 até o ano 590, o último pai da igreja, que é o chamado Gregório Magno, grande, mas aqui temos a chamada Igreja Imperial, o cristianismo imperial, né? Com o cabeça principal, que é Constantino.
A Idade Média, nós estudamos, né, que é a segunda parte com o Cristianismo 2, nós trabalhamos do ano 590 até o ano de 1517, tá? 31 de outubro de 1517. A Reforma Protestante vai completar quantos anos, pessoal? Quantos anos a Reforma Protestante vai completar? 1517, era para ter trazido isso aqui na cabeça, aqui já 1517 para 2025, hã? Dá quanto? De 1517, 2025. Soma aí. Exatamente. Então, a Reforma Protestante vai completar nesse ano, no ano de 2025, 508 anos, tá? Partindo aqui de 1517 até o nosso tempo. A época da Reforma, de 1517 a 1648, que é outra parte do livro. A outra questão, a época da razão, tá? E dos avivamentos, isso aqui é muito importante, a gente vai essa parte aqui, Hagleber, e os demais que estão comigo online aqui, a gente já vai entrar nessa parte que é a história do cristianismo 3 do livro, tá? Começa aqui a época da razão e dos avivamentos de 1648 a 1789, onde que a gente vai estar trabalhando aqui, a idade contemporânea começa em 1789, tá? Nós vamos trabalhar também na história do cristianismo 3, a época do progresso, tá? De 1789, que é a questão da queda da Bastilha, que entra a questão da Revolução Francesa, Revolução Industrial, que o cristianismo está todo nessa questão. De 1789 até 1914. O que acontece em 1914? Acontece a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial acontece, que foi de 1914 até 1918, tá? Nesse período aqui que a gente vai ver aqui também, ó, época das ideologias, de 1914, Primeira Guerra Mundial. Então, de 1914 até 1918, que a guerra dura esse período todo, de 1914 até 1918, acontece de 1917, pessoal, a Revolução Bolchevique, que é a questão da Revolução Comunista na Rússia, tá? Onde que a Rússia deixa de ser dos czares, né? A questão lá desse governo absolutista, e passa a ser comunista a partir da Revolução de Lenin, Revolução Leninista, né, de 1917, que o cristianismo vai estar ali dentro da Igreja Ortodoxa, que a gente vai trabalhar também, tá? Então, a gente tem essa revolução aqui em 1914, 1917, Revolução Russa, e a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. Morre quantos milhões de pessoas? Quase 18 milhões de pessoas morrem nesse período aqui. E vai ter um período também aqui, nesse período aqui, vai ter a chamada gripe espanhola, que morre não sei quantos milhões de pessoas. E até o ano de 1989, que é a queda do Muro de Berlim. Esse muro não dividia o continente europeu, dividia Berlim, oriental e ocidental, capitalista e comunista, tá? O cristianismo está tanto de um lado como do outro. A gente vai estar analisando. Época de expansão e remanejamento global, de 1900 em diante, tá? A gente vai ver várias revoluções comunistas, a questão de poderes totalitário, nazismo, fascismo, né? A questão também da igreja na China e outros ramos que a gente vai analisar até o nosso tempo, que é muito conteúdo, tá certo? Então, a gente pega um gráfico aqui, que está no livro aqui, né, que a gente vai trabalhar na época de Philip Spener, né? Que é a questão do movimento aqui do pietismo, de Pascal, de Blaise Pascal, que inventou a calculadora, Blaise Pascal aqui, que é o grande filósofo do século XVII, que ele foi impactado na época pelo catolicismo jansenista, e a gente vai ver o que é o jansenismo, né? Que é um tipo de catolicismo, sabe como, pessoal, o jansenismo? É um catolicismo calvinista, tá? É por isso que o Papa, né, alguns caras criticaram no século XVII que o jansenismo seria um calvinismo disfarçado de catolicismo. Esse que vai impactar Blaise Pascal, que eu vou falar lá na frente lá, que isso que é o gráfico do livro. Aparece a figura de Isaac Newton, né? A lei da atração, da gravidade, né? Fala que Isaac Newton era mestre em escatologia e outras coisas mais. John Locke, vamos trabalhar no ato de tolerância inglês. Os moráveis, né? A igreja moraviana, que os moráveis foram impactados pelo pietismo. Vamos trabalhar também aqui o Joseph Butler, né? E George Whitefield, né? John Wesley, né? Com o primeiro grande despertamento. Vamos trabalhar com a figura de Voltaire, que é um iluminista, que é um
teatrólogo, tá certa a palavra? Eu inventei ela agora. Tá certo, Glébia? Teatrólogo, né? Teatrólogo, que ele realmente trabalha com teatro, né? Ah, E assim sim. Acho que a é. gente vai criticar Voltaire. Voltaire já morreu, né? O cara já tem as contas dele para lá, né? Mas Deus, se tu existe, salva minha alma, se é que tenho alma. Isso é Voltaire, né? Deus, se tu existe, salva minha alma, se é que tenho alma. Revolução Francesa, que impactou, a questão do impacto total também dos estados papais, que a igreja vai confiscar, né? A Revolução Francesa, o Iluminismo, as guerras napoleônicas, vão ser um problema para o cristianismo. Então, isso faz parte da disciplina de teologia sistemática, do bacharel de teologia, faz parte. Porque em todo esse período, pessoal, a igreja, o cristianismo está presente, ok? Então, não teve nenhuma parte da história, desde a nascença do cristianismo plantado por Cristo até o nosso tempo, que o cristianismo, a igreja não passou. Ela passou por todos. É uma defesa muito forte para o pós-tribulacionismo, né? Não teve nenhuma parte, né? Mas agora, como o texto que Jesus fala em Mateus capítulo 24, que vai ver um dia inédito, que a igreja nunca passou, e ninguém nunca passou nessa terra aí, né? E vai ser um dia diferente de todos, então a gente pode ver, não, poxa, então o pré-tribulacionista está mais forte. Mas tudo bem, vamos deixar. Então, isso para quem vai estudar escatologia, vai estudar história da igreja, vai estudar história da teologia, teologia contemporânea, está dentro da minha disciplina de história do cristianismo. Ok? Já vou responder aqui a resposta da Raglébia. Já sei onde que é o capítulo, Raglébia. História, todo mundo já sabe. Definição etimológica, que é história e investigação. Né? 32, exatamente. É muito bom. É o capítulo 32 que a gente vai chegar agora. Então, história é o quê? Investigação. É o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, é pesquisa, né? História, é etimologia. O objetivo da história não é só entender o passado, mas transformar o presente, né? É uma palavra de Karl Marx. Poxa, eu gosto, né? Fala que não, o motor da história, né? A própria luta de classe, as revoluções, e de fato isso aconteceu na própria história, né? O que move a história são as locomotivas, né? Das revoluções. Isso é a linguagem de Marx. Exatamente para a realidade dele, né? Então, assim, ele não foi muito aplaudido, né? Apesar que ele era ateu, etc., mas foi um crítico do tempo dele, né? Então, ele fez uma crítica na época quando ele falou o seguinte, ó, George W. Hegel, né, que era o grande filósofo luterano, né, George W. Hegel. Então, o Hegel falava o seguinte, aí Marx fez uma crítica, ó, os filósofos tentaram interpretar o mundo, mas não basta interpretar, é preciso mudar. Né? Por que você só procurar interpretar de uma forma filosófica, teorética, né? Porque teoria significa contemplativa, dentro de uma subjetividade, e isso não vai mudar nada. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão passando os altos e baixos da vida, então não basta só interpretar e pensar, como diz Hegel, que interpretou o mundo de cabeça para baixo. É a crítica que ele vai, né? Mas devemos interpretar o mundo de cabeça para cima, ok? Então, é assim, é um judeu que ele criticou o tempo dele, mas, de fato, era um ateu, né? Que traz muitos prejuízos, né? E alguém até falou, o último inimigo do cristianismo, a Glébia e os demais, o último inimigo do cristianismo, a W. Toze falou isso, não foi eu, né? O último inimigo do cristianismo, quem é? O comunismo, exatamente. Né? Alguém já falou que era de esquerda e é socialista. E a gente vê que todo o socialismo está se mexendo ainda dentro do caixão. E ele está se ressuscitando. Não mais como o Pacto de Varsóvia, né, que é a união do Pacto Comunista e Socialista, mas como o BRICS. Outro nome, mas é socialismo e comunismo. E o comunismo e socialismo, na verdade, quando Marx fala de socialismo, ele critica, né, o socialismo lá subjetivo de Saint-Simon, né, que era utópico, e ele fala, o meu socialismo é científico, é histórico e é metafísico. Mas, ao mesmo tempo, tendo a dialética do meu socialismo, então o socialismo... Alguém vai almoçar aqui? Não vou almoçar, vou ter que chegar em casa, a gente está preparando lá um banquete. Alguém online aí, o nosso querido aqui, reitor,
doutor Adil está perguntando que, porventura, vai ter alguém que vai querer almoçar aqui, a Glébia, a Alessandra e os demais que estão comigo online? Não, eu não. Então, beleza, mas o convite ficou, cara. Vai ser um churrasquinho hoje, ó. É com mandioquinha. Beleza? Então... Olha, então eu não vou. Ah, não. Não tá certo. Pessoal, então, na verdade, assim, o socialismo, como dizia Marx aqui, dentro da própria história do cristianismo que a gente está estudando, a questão do socialismo é a estrada, é o começo. E o comunismo é a consolidação daquilo que é. É o que se caminha para o final. Tá certo? Então, professor, vai lá, fala aí. Como o senhor diz, o comunismo está dentro do caixão se mexendo para tentar sair e os agentes dele aqui estão tentando procurar mecanismo. E um deles, por exemplo, foi de São Paulo, né, que a gente conhece, né? Que é pouco falado pela imprensa e tudo mais. O Lula disse lá, ó, nós somos presidente da América Latina graças ao Folha de São Paulo. Aí o Folha de São Paulo ficou queimado, aí agora tem uma outra cara, chamada de BRICS agora. É o BRICS. O BRICS é o quê? Para juntar os socialistas do América Latina, com a ajuda, logicamente, de Rússia, que é potência, e China, que é potência, Índia também, para fazer esse negócio. Então, você vê que ele está se reinventando. Exatamente. É igual eu falei, é o seguinte, sai o nome do Pacto de Varsóvia, que é um pacto comunista, e o Pacto da OTAN, que é um pacto capitalista. Entende? O Brasil, até aquele tempo, era ligado ao Pacto de OTAN, os países socialistas. E os pactos de Varsóvia são encabeçados pela ex-União Soviética, que é a Rússia, né, que era o pacto socialista-comunista, né, socialista/comunista, ok? Mas o nome que vê hoje é BRICS, que é um pacto socialista/comunista, né? Então está ressuscitando tudo novamente. Aquilo que a W. Tozer colocou, que o último inimigo do cristianismo é o comunismo que está aí ressuscitando. Mas vai vir um cara aí trazer um projeto novo político, econômico, social, que vai tentar desconfigurar o que está acontecendo hoje com Israel, Irã, aquele mundo do Oriente Médio, trazer uma falsa paz. Está em Apocalipse capítulo 6. E esse cara é quem? O líder político, o anticristo, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui que a gente vai falar um pouquinho, né? As principais perguntas da história, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Para aqueles que gostam de predicar, que gostam de trabalhar com sermões expositivos, textual ou temático, mas o expositivo, pessoal, é beleza, que é muito melhor, mais didático, expositivo. Né? Porque a importância não é você ganhar status quo, porque, falei bonito. Mas se você falou bonito, o teu ouvinte não entendeu, a didática não alcançou. A Glébia foi professora de didática lá no seminário que a gente fez na Congregação de Filadélfia, deu uma disciplina boa. Né? Foi didática, né, Glébia? Então, se você dá um trabalho, né, faz uma prédica com a mensagem, então tem que, no teu sermão, perguntar o que aconteceu, aonde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, quem era o autor original, quem era o leitor original e por que ele escreveu. E como eu posso fazer a aplicação ao meu texto, tá? Vamos dizer para deixar para homilia, né, para oratória aí, tá certo? Mas a época da razão dos avivamentos, em 1648 a 1789, então, a Glébia chegou aqui onde a tua pergunta, né? A resposta é essa. Está no capítulo de número 32, tá, pessoal? Em busca dos fundamentos, o culto à razão, né? A palavra razão do latim, ratio, né? E a palavra lógica, que vem lá do grego, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó. O capítulo 33, que nós vamos trabalhar também, a Glébia e os demais, o coração e as suas razões, tá? Pascoal. E os pietistas, tá ok? Pessoal, alguém sabe essa frase do Pascoal? O coração tem razões que a própria razão desconfia. Cara, isso é fantástico, né? O Blaise Pascoal, né? O coração tem razões, é o Pascoal, né? Blaise Pascoal, né? Então, ele era um jansenista, eu vou falar sobre jansenismo. Então, o coração, ele foi o cara que inventou a calculadora, né? Era um pensador que muito bom, né, sobre a questão do universo, do Criador, o que o universo me causa espanto, né, diante de um Criador, etc., né, que Pascoal escreve. O pietismo que a gente vai estudar no capítulo 33, o capítulo 34, pessoal do livro, um tição tirado do fogo. Quem é esse tição tirado do fogo? Quem é um tição tirado do fogo? A mãe dele teve 19 filhos. Pessoal, Alessandra, quem está aí, Leoni, Leonardo, Luciana, Messias está aqui, a Glébia, a Raíza, o Eric, né, Wesley. A mãe do cara teve 19 filhos, ele foi o 15º, né?
Então, quem é o Tição Tirado do Fogo? Ele colocou no jornal dele que ele era o Tição Tirado do Fogo. Em Nova York, ficou todo mundo ficar sabendo que era o Tição Tirado do Fogo, John Wesley, que eu vou falar. Então, na página número 34 do livro, ele vai falar sobre John Wesley e o metodismo, tá? John Wesley não queria fundar a igreja, e nem algum movimento. Eu vou falar sobre isso lá na frente, lá, porque a Assembleia de Deus, ela tem o arminianismo wesleyano, tá? O arminianismo wesleyano, que não vem do próprio Armínio clássico, porque o Armínio clássico ainda ele está ainda nos tentáculos, ainda da teologia calvinista, mas John Wesley já tem todo outro contexto já do arminianismo. Exatamente, né? Porque a gente for pegar a questão do arminianismo clássico, tem algumas coisas que a gente não vai concordar com ele, tá? Então, assim, quando você fala, e também a própria declaração de fé, estou falando muito rápido a minha fala? Está muito agitada a minha fala? A minha fala está agitada demais ou um pouquinho mais devagar? Tá beleza, pessoal online? Minha fala está rápida, tá? Eu falo muito rápido. Então, tá aqui que a gente vai ver aqui o arminianismo wesleyano, 35, a nova ordem do século, o grande despertamento, tá? Pessoal também aqui vai ficar gravado aqui que teve o primeiro grande despertamento e o segundo grande despertamento. O primeiro grande despertamento, Aglébel, você sabe, Aglébel, quando eu falo assim, o primeiro grande despertamento, o que eu quero dizer, o pessoal online, o pessoal presente? O primeiro grande despertamento, o que significa isso? Fala, o primeiro grande despertamento, o primeiro grande avivamento. Exatamente, tem a reforma, isso, o primeiro grande despertamento, a gente pode ver, né, que a reforma também, exatamente, né, e já pega dentro do pacote já, né, muito bom, muito bom. Já é um grande avivamento, é um grande despertamento, que a reforma já cai já para, vamos dizer, é um rio que vai para os demais rios, esses demais rios vai para os mares, e os mares vai para o oceano, mas o grande despertamento começa com a reforma. Aí vem cara como John Wesley, né? Vem o cara lá como Jonathan Edwards, né? Que é a questão dos pecadores do Deus irá, escreveu grandes obras, que é o calvinista das Américas, né? Norte-americano. Então tá aqui o grande despertamento, quando eu falo o primeiro grande despertamento, eu falo o primeiro grande avivamento. E o segundo grande despertamento, acontece lá no século XIX com Charles Finney. A teologia de Finney, o advogado lá, que é o ex-presbiteriano, congregacional, tal, ele vai falar sobre um pouquinho. Eu tenho a teologia de Charles Finney, mas não é tão legal assim não, tá? Então a gente vai trabalhar aqui o capítulo 35, né, sobre esses grandes despertamentos. Então, na própria parte aqui do livro, né, a época da razão e dos avivamentos. Lá no capítulo 32, pessoal, a gente vai estar trabalhando hoje, né? Deixa eu ver, eu tenho um tempo grande para estar com vocês aqui. Né? A gente vai trabalhar até a época da razão e dos avivamentos, né? A gente pega a Idade Média. A Idade Média foi o que? O teocentrismo. O que é o teocentrismo, pessoal? O teocentrismo é Deus no centro. Então, tudo na Idade Média girava em torno de quem? De Deus, né? De Deus. Então, a gente não faz a crítica à Idade Média como tenebrai, porque o renascentista aqui, na época do Renascimento, né, Francisco Petrarca, que foi o cara que começou o Renascimento, ele criticou, né, e até os iluministas vão criticar, dizer que a Idade Média é a idade das trevas, a idade da ignorância, a idade que não tinha conhecimento científico, né? Mas na Idade Média a gente aprendeu nas aulas passadas, de História do Cristianismo 2, que na Idade Média foi o começo das grandes universidades, da escolástica, né? Dos grandes escritos. A universidade começou lá. Como pode ser a Idade das Trevas? Que a questão das próprias universidades começou, né? Lá como a Universidade de Paris, a Universidade da Bolonha, a Universidade de Oxford, de Cambridge, na Inglaterra, né? E as outras universidades que teve, né, em Portugal, e as muitas universidades, tudo foi na Idade Média, né? Então, quem critica a Idade Média está criticando, dizendo que a Idade Média é a Idade das Trevas, está criticando só a questão da igreja, do cristianismo lá, que imperava, né? Que tudo estava na hegemonia, o conhecimento, a ciência, estava na hegemonia da ciência. Hegemonia da igreja, quer dizer. Essa questão da Idade das Trevas, a princípio, quando a gente ouvia essa frase, a gente pensava que era a reforma chegou, né? Aí, antes, a igreja estava em trevas, a reforma chegou, aí iluminou, né? Mas aí, na verdade, é o contrário, né? Que eles começaram a considerar que a igreja, que
era da igreja, né, da Sim. Idade Média, tinha essa concepção de que o cristianismo cegava, né? Exatamente, Exatamente. E aí, quem vai chamar essa questão de idade das trevas, que é a palavra latina tenebrae, idade das trevas, idade escura, a noite mais escura da história, que começa a noite de 1000 anos. Por que 1000 anos? A Idade Média começa em 1400, não. A Idade Média começa em 476. A gente coloca 476 como século V. E termina no ano de 1453, século XV. Então, são o quê? 1000 anos. Aí fala, são uma noite escura de 1000 anos, a Idade das Trevas. Mas só que a gente pega, assim, do século V até o século de número 9, entende? A gente pega aqui a Alta Idade Média, né? A gente pega o que agora, o seguinte, do século IX até o século X, até o século X, a gente pega aqui o período do feudalismo, né? Que é a questão que a economia girava em torno do feudo, da terra. Aí depois entra do século X até o século XI, XII, aí fala que é um tempo de ignorância, um tempo de treva. Aí pega a chamada Baixa Idade Média, porque Alta Idade Média, subida, né? Aumenta a questão econômica e tudo mais, né? Baixa porque está caindo, sentido político, econômico e social, mas porque não chamaram de baixa. Então, a baixa começa, vamos colocar, do século XII até o século XV, né? Mas, mesmo assim, começa a questão na Baixa Idade Média, tem a Guerra dos 100 anos, né? Que são 116 anos, né? Que é a Guerra dos 100 anos, entre França e Inglaterra. Tem a questão da Grande Fome, né? A peste também, que é a questão da peste borbônica, que é a questão da peste negra. Então, tudo mais, mas mesmo assim teve universidade, teve a questão de Chapeuzinho Vermelho, né? Que é a questão dos contos de La Fontaine, e outras literaturas mais, que não é tudo em si que a gente pode falar que é trevas, ignorância, que não tem ciência, que não tem algum tipo de conhecimento, mas teve um avanço em cultura para aquela época. É a mesma coisa que a gente for usar, pessoal, essa questão assim, sabe como o quê? Falando assim, poxa, fulano, o índio não tem cultura, o índio não tem civilização, né? A gente não usa mais nem a palavra índio, a gente usa agora a palavra o quê? Povos indígenas, né? Quando a gente fala assim, os povos indígenas não têm cultura, não têm civilização, essa palavra está certa ou está errada? Está errada. Eles têm cultura, eles têm civilizações, eles têm todo o costume de vida, de alimentação, de gastronomia, de tudo, indumentárias, roupa e etc. Tá? A mesma coisa na época de Abraham Lincoln, né, que escreveu uma carta para os índios e falou o seguinte, vem estudar nas nossas universidades, vem aprender a nossa cultura. O índio também escreveu para ele na época lá e falou o seguinte, manda algum de vocês também aprender conosco também, as nossas culturas, o nosso conhecimento, etc. Tal. Tá bom? Então, é isso aí. Então, a Idade Média aqui, ela termina em 1453, aí começa de 1453, termina, né, a queda de Constantinopla, né, que a gente coloca assim, o que caiu? O Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente cai com a invasão bárbara, né, que é 476. O Império Romano do Oriente cai com a invasão dos turcos otomanos, né, na cidade de Constantinopla. Então, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, é invadido em 1453, né, pelos turcos otomanos. Então, nesse período aí, dessa invasão aí, agora cai todo o Império Romano, né? Caiu a primeira parte ocidental em 476 e a segunda parte oriental em 1453. Então, de 1453, pessoal, de 1453 até o ano de 1789, é chamada Idade Moderna. A gente pode falar Idade Moderna, História Moderna. Então, começa em que tempo? Em 1453 até o ano de 1789. Aí, de 1789, começa a Idade Contemporânea ou História Contemporânea. Então, o cristianismo moderno começa em que tempo? Em 1453 e vai até onde? 1789. O cristianismo contemporâneo, de 1789 até o nosso tempo, terceiro milênio, século XXI, essa questão de datas, tá? Vocês ficam aí, depois vocês colocam. Mas aqui, a primeira era da razão que começa, né? As críticas é a questão do renascimento, né? O renascimento, é renascer, já está falando a palavra, né? Nascer de novo. A palavra de ordem do renascimento significava ad fonte. O que significa ad fonte, pessoal? Ad fonte. De volta às fontes. Quais eram as fontes? De volta às fontes do mundo greco-romano,
a descoberta da filosofia pré-socrática, a descoberta da filosofia socrática com Platão, Aristóteles, a descoberta da filosofia pós-socrática, né? A descoberta também da poesia de Virgílio, né? Da Eneida, né? Das epopeias romanas, e etc. Então, é chamada ad fonte, de volta às fontes antigas, né? Então, vai voltar a questão também do neoplatonismo, com Plotino, né? Então, eles vão fazer todo esse resgate do mundo antigo, do conhecimento, das ideias, e voltar para esse mundo do Renascimento, que é do século XIV até o século XV, ok? Então, assim, se na Idade Média era chamado teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, né? No Renascimento, na Idade Moderna, não vai ser mais o que teocentrismo, vai ser antropocentrismo. Agora é o homem como centro, tá? Eu coloquei aqui a figura aqui do homem vitruviano, né, que está apontando para vários lados aqui, que o pensador aqui universal, Leonardo da Vinci, que coloca, né, como símbolo aqui da humanidade, o símbolo geral, etc., que vai significar daqui. Então, ele trabalha aqui, tá? Mas o conjunto de manifestações artística, filosófica, científica, ocorrida na transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Então, o Renascimento é isso aqui. É a de fonte, de volta às fontes. Então, onde que eu estou trabalhando com esse contexto, pessoal? Está no capítulo 32, em busca dos fundamentos e o culto à razão. Outra questão aqui, fatores históricos que impactaram o período da Renascença foram o quê, pessoal? Os avanços científicos, nós temos aqui Nicolau Copérnico, né? Então, na Idade Média, tinha chamado geocentrismo, a Terra como centro, né, de todo o universo. Então, a Terra, ela era uma estrela, né, vamos dizer, um astro físico, né, um astro físico, na verdade, um astro estático, né, que estava ali parado, etc., tal. E todos os outros planetas orbitavam em volta da Terra, que é chamado de geocentrismo. Mas alguém vai ter uma reação, a ação gera reação, essa palavra está na lei de Newton. Então, teve uma reação com Nicolau Copérnico. Então, ele entra com a teoria chamada heliocentrismo. O que é hélio, pessoal? O que significa hélio no grego? O que significa hélio? Sol. Heliocentrismo, né? Então, é o Sol como centro do universo. Então, todos os planetas, como a Terra e os demais planetas, seja planetas gasosos, seja planetas rochosos, tudo está orbitando em volta de quê? Do Sol. Então, sai daquela teoria chamada geocentrismo, que desde a época de Aristóteles, desde a época da Academia de Platão, desde a época de Cláudio Ptolomeu, que defendia essa tese de geocentrismo, ela passa agora a entrar com um novo, outro sistema de pensamento, que não é mais chamado de geocentrismo, é heliocentrismo, até hoje no nosso tempo, né? Aí nós temos a rotação, a translação, então começa com Nicolau Copérnico, ok? Nós temos Kepler, né, também, que vai trabalhar essas questões do movimento do universo, dos planetas, né, que Kepler era luterano. E vamos ter a figura de quem? De Galileu Galilei, né? Galileu que vai ver a questão da Via Láctea, né? Os caminhos de Leite, ele que vai fazer o primeiro telescópio, né? Que ele já pega uma ideia dos holandeses, ok? Então, nós temos aqui nessa época do século XIV, século XV, que é o chamado ad fonte, de volta às fontes, de volta à descoberta. É Galileu que vai vir com um novo método científico, né? Porque os gregos e o mundo antigo, vamos dizer, o mundo antigo e o mundo medieval não era dado para a experimentação. A Gleb é bióloga, né? Então, os gregos não iam lá pesar, metrificar, analisar, eles só pegavam no lado mais teórico. Mas ele não era dado ao experimento. A partir do método de Galileu, já se passa já a questão da observação. O próprio Galileu vai subir na Torre de Pisa, na Itália, e vai dizer que dois corpos, pode ser um elefante e um mosquito. Se ele for jogar ao mesmo tempo, dentro do mesmo espaço, sem uma movimentação de vento, os dois caem ao mesmo tempo. É uma loucura isso, né? E ele provou cientificamente isso lá. Ele não jogou o elefante, não, tá? Eu só coloquei como exemplo. Ele jogou dois objetos com peso diferente. E realmente ele provou. Então, isso é ciência. O que é ciência? Observação. O que é ciência? O método, é experimentação. Então, me prova. Foi lá e provou. Aí, então, a gente passa de Galileu aqui ter um método, o quê? Científico de experimentação. Ok? Mas aí tem a questão do vento e outras coisas e tal.
esses caras são do Renascimento, eles são católicos, né? Ainda estão todos voltados no catolicismo, mas... Então, Galileu também, ter essa teoria dele também, ele teve... se ele não tivesse amizade dentro do clero, né, e dentro de algumas autoridades romanas, ia ser jogado na fogueira, né, como o Giordano Bruno, né, foi queimado na fogueira de Florença lá. Né? Então, nesse caso aqui, ele se recantou, voltou, ficou numa casa lá, na reclusa, etc., recantou nas ideias. Tá? Não vou aprofundar muito nisso aqui, mas vou deixar para vocês. Na arte, nós temos o Leonardo da Vinci, e temos Rafael, né, a Capela Sistina e outras coisas lá. Na literatura, nós temos aqui Petrarca, né, Francisco Petrarca, meu Deus, Francisco Petrarca, né, então, Francisco Petrarca, né, é ele que vai começar o Renascimento lá em Florença, né, que o Renascimento tem todo um patrocínio de papas, de mecenas, né, que são patrocinadores desse movimento sociocultural. O Renascimento, a gente coloca assim, um movimento o quê? Literário, um movimento artístico, um movimento histórico, um movimento literário, filosófico, ideológico, né? Que traz um pensamento de uma nova era, de um novo mundo, tá? Que começa aqui a idade. Então, nós temos outra figura, pessoal, principal aqui, que é Erasmo de Roterdã, o grande humanista, o especialista em grego, tá? Ele que vai traduzir aquele Novo Testamento, né? O Novo Testamento, que é a questão Novo Testamento, que ele vai pegar 6 manuscritos em grego e vai trazer essa tradução, que é um manuscrito bilíngue. Eu já falo, todos os vídeos eu falo isso, né? O Novo Testamento bilíngue, de latim, grego, que vai servir como base, o que o texto recebe, para a tradução de Lutero, a tradução de Ilha Tindeio, também vai servir também de base também para NVI agora do nosso tempo, vai ser de base para King James, de 1611, e também vai servir de base também o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã, para a tradução de João Ferreira de Almeida, de 1681, que vai ser toda a obra do Novo Testamento, depois do Antigo Testamento. Tá ok? Erasmo de Roterdã é o grande especialista em grego. E John Collins fala, ai de nós, se não aprendermos o grego. Então, temos aqui a questão dos humanistas seculares, né? Os humanistas seculares aqui, e também tem os humanistas, o quê? Cristãos, né? Que Erasmo de Roterdã. E tem uma história, Hagleb e os demais que estão comigo online aqui, né, e os que estão presentes, que fala o seguinte, Erasmo de Roterdã botou o ovo, como bota a galinha, né? Erasmo de Roterdã botou o ovo. Lutero chocou. O que ele quer dizer? Quem começa a reforma protestante, e vamos dizer a provocativa, foi Erasmo de Roterdã, né? Mas quem dá todo o alavanque, né, é o doutor Martim Lutero. E tem essa história, né? Erasmo de Roterdã botou um ovo, ele não botou ovo, não, isso é uma figura de linguagem. Mas quem chocou foi doutor Martim Lutero. Voltando aqui, tem muita coisa para falar. Reforma protestante de Martim Lutero, então está tudo nessa questão do período do Renascimento, na era da razão, na era moderna, né, que se trabalha isso aí. E falando de reforma protestante, ela é muito importante em todos os sentidos para o nosso tempo que nós vivemos, ok? A teologia da reforma protestante, vocês estudaram em História da Teologia, está um pouco na minha disciplina, só vou provocar vocês aqui. Tem como fundamento 5 lemas, tá, pessoal, da reforma, sola escritura, somente a escritura. Nós temos outra questão, sola Cristo, somente a Cristo. Nós temos também sola graça, somente a graça. Nós temos sola fide, somente a fé. E sola Deu glória, somente Deus a glória. Eu quero falar para vocês, esse arranjo, essa organização que nós estamos aqui, ó, pessoal, de sola escritura, sola Cristo, sola graça, sola fé, somente Deus a glória, não foi Lutero que organizou dessa maneira que está, né? Foi uma questão de evolução histórica, dentro da própria história do cristianismo. Foi se evoluindo um pouco, até chegar na época de Calbart, o maior teólogo do século XX, até uma crítica de um padre que aparece num artigo dele, né? Ele critica a reforma protestante, ele coloca desse jeito aqui, que está em ordem aqui, tá? Sola Cristo, sola glória, né? Sola fide, sola Deu a glória, tá? Porque muitas das vezes a gente até fala assim, foi Lutero que organizou tudo isso aqui. Foi a primeira geração de reformadores. Não, foi João Calvino, na segunda geração de reformadores. Não necessariamente. Mas tem um artigo de Felipe Melanchthon, né, que foi um amigo de Lutero, que ele já cita somente as escrituras, somente a Cristo e etc. Vocês querem uma boa explicação desse contexto aqui?
Entra no meu canal Teologia Aprenda Mais, tá? Que foi uma palestra que eu dei online para o nosso polo em Moçambique, tá? Eu dei essa palestra lá sobre sola escritura, né, que tive lá falando sobre essa questão de todos os solas, e expliquei cada momento que eles foram construídos e citados no tempo e no espaço, tá? Isso aqui é história. Mas, de qualquer maneira, esse sola e os demais sola aqui, que aqui está, que são si, eles são muito importantes para mim, para você, para todos nós, ok? Então, a cronologia do cristianismo, né? A gente trabalhou essa questão também, que eu voltei novamente aqui, pessoal, só para a gente ter uma ordem. O catolicismo, cristãos em comunhão com o Papa, destaca o papel de Nossa Senhora, dos santos, e o fiel obtém a salvação pela fé também pelas obras, tá? Ó, eu também quero café. Tá? Então, nós temos aqui o catolicismo aqui, né? A salvação dentro do catolicismo, todo mundo sabe, né? Que é através dos 7 sacramentos. Não é isso? Todo o contexto de salvação. Obrigado, pastor Mercedes. Deus abençoe 1000 vezes mais. Então, assim, tá ótimo. Hein? Né? Então, toda a questão. Quem é o principal cabeça da Igreja Católica? Todo mundo já sabe. O Papa. Onde que está a sede dele? No Vaticano. O Papa tem um cardeal, tem um arcebispo, tem um bispo, tem um padre, tem um diácono, né? Então, tem a teologia dele toda, a teologia patrística, a teologia voltada na Bíblia, mas também tem a teologia também católica, onde o Papa aparece na janela, pega a sua homilia, né, que é o texto dele de prédica, de pregação, o Papa falando ex cátedra também é palavra de Deus, tá? É inspirada, ex cátedra. Então, está aqui toda essa construção. O catolicismo, né, toma para si dizendo que é a religião mais antiga da face da Terra, né? O hinduísmo está aí, dizendo que é o mais antigo, e de fato o hinduísmo é mais antigo, mas nós temos aí mais antigo do que o cristianismo está o que é o judaísmo, que é a religião judaica, que tem a Tanakh, que é o Antigo Testamento, que também é bem antiga, né? Que vem desde o século XV a.C. Aí tem o hinduísmo também, que é na Índia, o budismo, que vem do século VII, depois de Cristo. Mas o judaísmo é tão antigo, é muito antigo também, né? E o cristianismo também é antigo porque ele começa, vamos dizer, na época lá que tu és Pedro, que Cristo morre na cruz, né? Então nós temos o cristianismo nascente até o nosso tempo. Né? Mas o catolicismo, nós aprendemos em Cristianismo 2, que ele não é o mais antigo, porque nós vamos ter aqui uma igreja, a igreja ortodoxa, nós temos aqui o quê? A igreja ocidental. Onde que está a igreja ocidental, pessoal? A igreja ocidental está na parte ocidental do Império Romano, com fala de língua latina, onde que hoje é a sede do Vaticano, lá, que é na Itália, não é isso? Então, ali é a igreja ocidental. Ela fica naquela parte lá, que é a invasão bárbara de 476, mas nós temos a igreja oriental, que está na parte do Império Romano Oriental, de fala grega. Então, tanto a igreja ocidental como a igreja oriental, elas são antigas. Ouviu? Tem a mesma idade. Porque vamos colocar assim, mas o catolicismo. Pergunta, e a igreja peshita, né? A igreja persa, a igreja antíope, a igreja copta, a igreja armênia, né? Essas igrejas estão na parte oriental do Império Romano de fala grega. Elas são antigas. Porque quando a gente estuda a história do cristianismo, pessoal, a gente costuma mais estudar só a parte o quê? Oriental ou ocidental do Império Romano? Só ocidental. Nós estudamos só a parte do Império Romano Ocidental, de fala latina. A gente fica com essa ignorância, falta de conhecimento. Aí a gente deixa, hoje em si, né, tem alguns estudiosos aí que estão trabalhando essa parte do Império Romano do Oriente, da Igreja Oriental, tá? A Igreja Armênia, a Igreja Copta, a Igreja Persa, etc., que são igrejas antigas. Então, nós temos aqui a Igreja Ocidental, é a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Mas ela vem se consolidando a partir do decorrer da história do tempo, né? Então, ela se torna só uma igreja em potência a partir do Concílio Tridentino de 1545, que vai durar quase 18 anos, que vai terminar em 1563. Aí nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana fechada, com o Vaticano I, século XIX, Vaticano II, e toda a construção que ela tem hoje de teologia, de estrutura, de crenças e práticas. É a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica.
Mas nós temos a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, tá? Que é a Igreja Ortodoxa, que nós vamos falar aqui. Eu coloquei 1054. O que aconteceu em 1054, pessoal? Vamos dizer, Igreja Ortodoxa. O principal líder da Igreja Católica, quem é? O Papa. E o principal líder da Igreja Ortodoxa, quem é? Da Igreja Oriental? É o Patriarca. Então, o líder religioso da Igreja Católica é o Papa, junto com a sua, vamos dizer, o seu grupo lá, tal, né? Então, é o Papa. Da Igreja Ortodoxa, já não usa mais a palavra Papa, Pai elevado. Se usa a palavra agora no grego, Patriarca, né? Então, é o líder religioso da Igreja Ortodoxa. Quando eu coloquei 1054, o que aconteceu em 1054 na Idade Média? 1054 depois de Cristo. É o chamado Grande Cisma, a grande divisão. A grande divisão de quê, pessoal? A Igreja Ocidental e Oriental, vamos dizer que estava caminhando até o ano de 1054 juntos. Mas aí, quando começou aquela supremacia papal que a gente estudou na História do Cristianismo 2, né? Cada um querendo ter o poder acima do poder, e também Justiniano na parte do Império Romano do Oriente, tentando reconquistar a parte perdida, que é a parte do Império Romano do Ocidente, mas perdeu, né? E a Igreja dominou a parte do Ocidente. Então, a parte oriental ficou. Mas, desde a época de Constantino, a sede do Império, onde que era a sede do Império? Era na parte ocidental ou na parte oriental? Vocês sabem. Oriental. E Constantinopla. Desde a época de Constantino. Quem construiu a antiga Bizâncio e colocou o nome Constantinopla, que seria a segunda Roma, foi quem? Constantino. Então, a sede do governo estava onde? Em Constantinopla. Né? Então, os 7 concílios, pessoal. O concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Éfeso, o concílio de Calcedônia. Os 7 concílios aconteceram na parte oriental do Império Romano ou na parte ocidental? Império Romano do Ocidente ou no Império Romano do Oriente? Os 7 concílios. Onde que está Calcedônia? Calcedônia está na Ásia Menor. Onde que está a Ásia Menor? No Oriente, ok? Então, todos os 7 concílios, concílio de Nicéia, concílio de Calcedônia, concílio de Éfeso, concílio, né, que vão trabalhar essas doutrinas, estão todas na parte oriental do Império Romano, ok? Professor, vai lá. Uma dúvida aqui sobre essa... no ano 300, no século III, que começou a Igreja Católica, começou a tomar hegemonia com Constantino, né, o imperador, certo? Aí o que foi que aconteceu? No século IV, teve a tradução para a latina, do Jerônimo, foi isso? O século V. Século V, né? Aí o que aconteceu? A igreja romana, o catolicismo, que tomou conta, a igreja do império, toda aquela situação, e a igreja perdeu a sua identidade dos apóstolos, da igreja primitiva. Foi perdendo, né? Ou seja, o texto que a igreja vinha falando era o grego, né? Aí pegou, traduziu para o latim. Aí o latim começou a tomar as contas. Essa cisão aí em 1054 foi em função de que o grego, a parte oriental, estava sendo tomada pelo Ocidente, com a fala latina, a igreja estava tomando para si mesmo, e eles resolveram fazer a independência, puxando de novo para o lado grego lá. Exatamente. É porque é o seguinte, quando a parte ocidental do Império Romano, o Império Romano do Ocidente caiu, ele caiu em 476, correto? Diante das invasões bárbaras, né, dos germanos, que eu expliquei muito bem lá, está na nossa playlist, História do Cristianismo 2. Então, a partir da invasão dos bárbaros, quem tomou agora toda a rédea política, religiosa, econômica do mundo da parte ocidental do Império Romano, quem foi? A igreja. A igreja que vai educar os bárbaros, a igreja que vai converter os bárbaros, a igreja que vai discipular os bárbaros. O primeiro bárbaro que vai se converter da parte ocidental é o o Clovis, né? Que casou com a Clotilde. Clotilde era uma princesa cristã, e ele, junto com 400 soldados, vão ser batizados. Isso é a igreja da parte do Império Romano do Ocidente, ok? E de lá vai vir o Pepino Breve, vai vir Carlos Magno, né, no século VIII, né?
que o Papa Leão IX, né, que vai consagrar ele, etc., como imperador do Sacro Império Romano. Isso é na parte do Império Romano do Ocidente, né? A Igreja também, quem vai reivindicar o título de Pai elevado, de Papa, vai ser no ano 590, que eu falei na aula passada, no ano 590, vai ser com Gregório Magno. É Gregório Magno que vai agora ter uma autoridade no sentido religioso, no sentido político, tá? Isso está tudo na parte ocidental. Agora, na parte oriental, nós temos lá um imperador, desde a época de Constantino, temos Justiniano, é de lá que vai ter aquela ideia de cesaropapismo, tá? Então, é isso aí que eu deixei para vocês, eu peço para vocês fazerem a revisão lá do conteúdo passado. Agora, o que aconteceu em 1054 é o chamado Grande Cisma. O pastor Messias colocou muito bem. Então, o Papa do Ocidente mandou um emissário, né, que foi um cardeal, né, para ir lá realmente conversar lá com o patriarca de Constantinopla. E de lá, a discussão e o debate no campo lá das ideias, do sentimento, aconteceu a partir do momento que qual era a língua principal. Porque para a parte ocidental, a língua principal, a língua sacra, era o latim. Mas do mundo, da parte oriental do Império Romano, é o grego, eles falavam o grego, né? Exatamente, era o grego. E o Novo Testamento foi escrito em que língua? Em latim ou em grego? Em grego. O Novo Testamento foi escrito em latim ou em grego? Foi em grego, né? Desde a época dos apóstolos. Por quê? Os apóstolos disseminaram, pregaram na parte oriental do Império Romano. Agora, na parte ocidental, como a fala era latina, tinha chamada... aí foi necessário o quê? Ter uma tradução chamada Vulgata Latina, que foi feita por Jerônimo, a pedido do bispo chamado Damaso, ok? Mas aí, quando chegou nesse período, qual é a língua principal dos dois impérios? É o latim ou é o grego? Então, eles não se entenderam porque eles não falavam grego. Não é brincadeira. Essa é a brincadeira, né? Então, qual é a língua principal? O latim ou o grego? Então, isso vai ser uma questão do cisma, da divisão. A outra questão, pessoal, é teológica também. O Oriente, a teologia oriental dizia que o Espírito Santo só procede do Pai e não do Filho. Vocês estão me ouvindo? O Espírito Santo só procede do Pai e não do Filho. Era a defesa da teologia da Igreja Oriental, tá? Da Igreja Ortodoxa. Já a Igreja Ocidental dizia que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Ouviu? O Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Aí a disputa foi essa também, tá? Dizendo que o Oriente tinha mudado, a questão dizendo, não, mas lá no nosso primeiro concílio que a gente definiu e discutiu sobre essa questão de procedência, o Espírito Santo só procede do Pai. Não, o Ocidente falou, não. O Espírito Santo, biblicamente, procede do Pai e do Filho. O Pai não é gerado por ninguém. O Pai não procede de ninguém. Mas o Filho não procede. O Filho é gerado eternamente. A geração eterna. O Espírito Santo, ele não é gerado. Porque quem é gerado é o Filho. Mas o Espírito Santo procede. Porque o Espírito Santo vem numa missão de quê? De preparar a igreja e ensinar a igreja a glorificar o Filho. E esse é o consentimento de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, que não tem ninguém maior do que o outro. Entendeu? Então, mas aí o Espírito Santo procede de quem? O pessoal que está online. O Espírito Santo procede do Pai? Só? É a visão da Igreja Ortodoxa. E o Espírito Santo, lá na Igreja Ocidental, que hoje é a Igreja Católica, tal, ok? Mas o protestantismo começa na parte do Ocidente, né, no continente europeu, na cidade da Saxônia, onde Lutero morou, era a parte ocidental. Então, eu vou perguntar para vocês, pessoal, nos 3 ramos do cristianismo. Para a Igreja Oriental, o Espírito Santo procede de quem? Só do Pai. Para a Igreja Ocidental, o Espírito Santo procede de quem? Do Pai e do Filho. Aí eu pergunto para vocês, dentro do credo e da declaração de fé de vocês, o Espírito Santo só procede do Pai? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho? A Glebe e os demais, aqui estou falando a Glebe porque eu estou principal aqui, a Glebe. O Espírito Santo procede aonde, pessoal? Eu quero essa resposta de vocês. Nós ficamos com a Igreja Ocidental ou ficamos com a Igreja Oriental? Antes de responder, essa questão de proceder, proceder no sentido de que Jesus intercedeu ele junto ao Pai para enviar o Espírito, proceder no sentido de missão ou proceder no sentido de ser gerado? Não, de missão.
Missão. Missão, exatamente, missão. Porque procede de missão, tá? Exatamente, não de criação nem nada, porque biblicamente não vê isso, tá? Então vamos colocar assim, pessoal, são chamados o quê? Nós ficamos com a igreja ocidental. Ocidental, né? Então, aí assim, Hagleber, quando a gente coloca o termo assim, quando a gente vê na Bíblia, né? A gente pega mais nas cartas joaninas, o Evangelho joanino, as cartas joaninas, a gente vê que o Jesus é gerado. Ele é gerado eternamente, tá? É gerado eternamente. Quando ele fala, o Espírito Santo foi gerado no ventre, pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, né? Ele foi gerado o quê? Como Deus? Não, isso foi gerado a parte humana que a gente for falar, né? Humanamente foi gerado o Cristo lá, que é Deus, homem Deus, a parte humana que foi gerada. Mas Deus já é eternamente, Cristo já é eternamente Deus, desde toda a eternidade. Agora, o seguinte, quando a gente fala, Deus não procede de ninguém, não é gerado, o Pai, né? Não procede, não é gerado de ninguém. O Filho já é geração eterna. Geração eterna já, né? A gente coloca pelo contexto joanino, que está revelado. E o Espírito Santo procede no sentido de ser enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus falou, ele é Deus, claro, né? Ele é Deus. É a questão da linguagem petrina, quando falou para Ananias e Safira. Pô, vocês não mentiram para homem, não. Vocês mentiram para quem? Para Deus. O Espírito Santo é Deus, né? Então, quer dizer, então ele falou já muito bem quem era ali, né? Então, Senhor Deus meu, a melhor confissão de Tomé, né? Senhor Deus meu. Jesus é Deus. Tá bom? Então, nós ficamos, pessoal, com a igreja, ou a igreja ocidental. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tá? Então, foi essa questão aqui que teve aqui na passada. Bora falar. Está acabando já. O Nildo já está indo já, né? Pode falar, pastor. Pode falar. Assim, essa questão aí dessa cisão que aconteceu entre o Oriente e o Ocidente... Era para você estar essa resposta para mim. De história da teologia. Está na história da teologia. Sobre esse conteúdo. Porque eu estou pegando esse tirado da minha disciplina. História da teologia. Sim. A disciplina é história da teologia. Mas bora lá. A minha pergunta aqui Eu trouxe esse conteúdo aqui só para a gente entrar na minha disciplina. Tá bom, pode falar. Então tá bom. Mas eu já vou aproveitar o gancho. Essa questão da produção... Água, professor, Não. pastor. O café. Presta atenção, amor. Fica atenção no mestre ali, ó. O cafezinho. Por gentileza. Pode falar, pastor. Passa mais tempo, pode falar. Agora serve água. Se eu fazer a pergunta, você serve café para o professor. 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 2 alunos aqui na sala. Pode falar. Só aqui. Eu não sei se está dentro do assunto aqui, mas é o seguinte. A questão da produção do texto bizantino. Essa produção foi aqui no século IX, né? Mais ou menos nessa época aí. Sim. Foi esse texto... Já percebeu? A produção desse texto foi uma resposta lá, uma contraposição ao texto latino para trazer de volta lá a fala grega lá para eles. Esse aqui foi uma resposta a essa questão dessa cisão também aí do Oriente com o Ocidente, a produção do texto bizantino. Assim. Não, assim não foi necessariamente, não. Foi mais a questão mais da língua. Qual é a língua principal? É o inglês ou é o português? Não, para nós é o inglês, claro, que é a língua universal, etc. Aí foi quase essa discussão, né? Qual é a língua principal aqui que nós vamos ter, que é a língua sagrada? Quem vem do Ocidente é puxar a brasa para a sardinha dele, não. A língua principal, a língua sacra aqui do Império Romano do Ocidente, que está aqui a Igreja Católica no Vaticano, é o latim. A nossa Bíblia principal aqui é a Vulgata Latina, né? Então, quer dizer, mas a gente tem que saber de onde que Jerônimo tirou o texto. Jerônimo estudou 20 anos grego, 20 anos hebraico. Aí qual foi o texto que Jerônimo trabalhou? Foi um texto bizantino, né? Um texto bizantino lá da época lá, ou foi um texto bizantino ou um texto alexandrino? Aí a gente tem que ver que ele usou para a Bíblia dele. Mas essa questão aqui, da cisão, foi mais a questão da língua, né? Qual é a língua universal? Qual é a língua principal aqui do cristianismo? A língua sagrada, né? Que é também a questão política também, né? É a questão política, exatamente. Qual é a língua maior? Né? Quem é o maior aqui? Então, o Papa, que está no Ocidente, é o que manda no patriarca que está no Oriente. E essa questão política, né, de mandatário, de ordem, etc. Tá? Então, quer dizer, eles discutiram o quê? Eles discutiram a questão da língua, né, que a língua sagrada seria o latim. Então, o grego, cada um podia puxar. O Oriente fala grego e o Ocidente, latim. A questão teológica, que eu falei para vocês, só deu a questão de onde que o Espírito Santo procedia, né?
a questão filioque, né? Filioque, que quer dizer filioque, quer dizer que o filho procede o Espírito Santo procede do pai e do filho, tá? São a Glebe e os demais. Isso são chamados termos teológicos, tá? Termos teológicos que a gente, na nossa construção doutrinária e teológica, né? Tem uma ordem também no nosso, dizendo na nossa fala, na nossa escrita, né? Então, isso faz parte, né? Dentro do nosso jargão. Tá certo? Então, isso aqui a igreja divide. Ele divide por causa da língua, ele divide por causa da teologia, ele divide por causa da política. E você vê que esse cisma, pessoal, aconteceu em que ano? No século XI, 1054. Então, de lá, eles se excomungaram, tanto a questão, se a gente fosse aprofundar mais, o cardeal, parece, de Celulares, né, o nome Celulares, quando foi lá conversar com o cardeal Humberto, que é o cardeal da Igreja Ortodoxa, em 1054. E o emissário do Papa, né, que era o Celulares, o Papa que mandou ele lá havia morrido. Então, se a gente for pegar a situação, historicamente, é uma loucura. Mas aqui o que a gente pode pegar, que a divisão foi por causa da língua, do latim, e do grego. Qual é a língua que é principal? É o grego ou o latim? Foi por causa da teologia e por causa das questões políticas. Então, eles se excomungaram. A Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, o quê? Se separou devido a essas questões que nós estamos falando. A questão da língua, qual é a língua principal? A língua sagrada, a língua dos anjos, a língua do céu, etc. Tal. É o latim ou é o grego? Questões teológicas, de onde que o Espírito Santo procede? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então, eles se separaram dessa questão política também. Então, eles só vão se reconciliar no ano de 1964, não 63, 64, quando o Papa, no Vaticano II, quando o Papa Paulo VI encontra o patriarca chamado Atenágoras, né, da Igreja Ortodoxa de Atenas, e de lá os dois se reconciliam, no século XX. Pessoal, então demorou quanto tempo para eles se reconciliar? A Gleber, quanto tempo eles demoraram para se reconciliar, cara? Do século XI até o século XX? Meu Deus, foi quanto tempo? Quase 1000 anos. Então, esse povo foi para onde, meu pai do céu? Que eles morreram divididos nessas ideias, né? Então, quer dizer, eles se excomungaram, estava todo mundo para um lado e para o outro. Então, eles se reconciliaram, tanto o Papa com o Papa Paulo VI e o Patriarca só lá no ano de 1960 e pouco, no Vaticano II, tá? Então, tiveram essa questão aqui. Então, a questão assim, vamos colocar assim, depois da invasão de Constantinopla, onde estava a principal igreja ortodoxa, né, a igreja oriental de Constantinopla, que era a sede principal do governo, quando foi invadida pelos turcos otomanos, em 1453, a igreja ortodoxa oriental, ela mudou, ela sai de Constantinopla, porque a igreja lá, Hagia Sofia, a igreja de Santa Sofia, hoje, lá em Istambul, é uma grande mesquita muçulmana. Então, essa igreja oriental, a igreja ortodoxa, ela vai para Moscou. Onde que é Moscou, pessoal? Na Rússia, na União Soviética. Então, lá tem a igreja ortodoxa, a igreja oriental, tá? Ela é muito parecida com isso aqui. Então, eu estou colocando isso aqui só para a gente entrar em algumas partes, para a gente chegar na modernidade e no contemporâneo. A reforma protestante, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, pelo menos terminar isso aqui, eu vou terminar. A reforma protestante aconteceu no dia 31 de outubro, Lutero coloca a igreja do Castelo de Wittenberg, né, as 95 teses, chamando a igreja para um debate, para pensar teologicamente os rumos que essa igreja estava tendo. E, graças a Deus, Lutero voltou e disse que a nossa salvação é pela graça mediante a fé, e volta às escrituras no local que ela tem que estar na centralidade, ok? Nós temos aqui o luteranismo aqui, que em 1517, quando os luteranos foram chamados, você já sabe, eles foram chamados de evangélicos, foram chamados de protestantes, e depois eles são chamados de quê? De luteranos, e tem toda a organização da igreja luterana desde 1517. Nós temos a igreja anglicana com Henrique VIII, né, que é a igreja estatal, a igreja do Império, né, que é de 1534, tá aí. E nós temos também a igreja calvinista, com João Calvino, a segunda geração de reformadores, lá em Genebra, né, que vai aparecer uma igreja aqui que é calvinista. E a confissão de fé é a confissão de Westminster, né, de 1600 e pouco, né, que mais de 121 teólogos vai trabalhar na confissão de fé de Westminster, né, que é a confissão de fé da igreja presbiteriana, que começa no ano aí, vamos colocar, de 1546, com o John Knox, na Escócia, tá? Aí nós temos aqui a reforma protestante, os congregacionais, que vai ser dentro da igreja anglicana, nós temos os batistas de 1609, que vai ser dentro da igreja anglicana, que são separatistas, entende? Ou igreja
dissidentes, que vão ser dentro da igreja anglicana. E nós temos a igreja metodista com John Wesley, e nós temos aqui também a Igreja Assembleia de Deus, 1914. Por que eu estou colocando 1914? Porque a Assembleia de Deus foi fundada nos Estados Unidos em 1914. No Brasil, começou como missão da fé apostólica em 1911. Bonavicle foi para os Estados Unidos, como ele tinha muitos amigos nos Estados Unidos, aí trouxe o nome Assembleia de Deus e colocou o nome Assembleia de Deus em 1918. Aí a Assembleia de Deus passou a ter o nome Assembleia de Deus de 1918 para cá. Mas antes, de 1918 até 1911, da fundação dela era chamada o quê? Missão da Fé Apostólica por causa da Rua Azusa. Estou antecipando que isso aqui está dentro da modernidade, dentro da igreja, da parte da contemporânea. E nós temos as igrejas paralelas, sabe? Igreja que não católica, que surgiram durante e depois da Reforma protestante, mas não se originaram de divisões do próprio catolicismo. Mormonismo, 1830, que é uma igreja heterodoxa, todo mundo já sabe, né? Ou a gente usa aceito, a igreja é heterodoxa, né? Ortodoxia, doutrina reta. Heterodoxia, doutrina duvidosas. Doutrinas de torcida, doutrinas diferentes, tá? Então, nós temos o mormonismo fundado por Joseph Smith, junto com 6 fundadores que vão fundar a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mormon, tá? Em 1830. O livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênio, que é o livro de Mormon. Tá aí. Né? Os Adventistas do Sétimo Dia foi fundado em 1831. Guilherme Miller, que começou esse movimento, porque no século XIX, a época do século de missões, que eu vou falar o século de missões, o século XIX é o século da escatologia, é daí que vai trabalhar toda a questão dispensacionalista, pré-tribulacionista, é no século XIX. Então tinha toda aquela questão de advento, a vinda de Cristo. É por isso que William Miller, que era da Igreja Batista, Guilherme Miller, coloca o nome adventista, de advento. O que significa advento, pessoal? Vinda. Aí, na época de Joseph Bates, Irã, a questão de Ellie Goldwhite, que vai colocar outro nome, Adventista do Sétimo Dia, por causa da guarda do sábado, tá? Tem aí, ó, Ciência Cristã, de 1830, Testemunho de Jeová com Charles Taze Russo, tá? Que era presbiteriano, era congregacional, foi para a Igreja Adventista, aí depois fundou os Meninos de Cristo, que eram os estudantes da Bíblia, não tinha nada de estudo da Bíblia, não. Né? Aí fundou o Testemunho de Jeová, com o nome lá baseado em Isaías 43. Mas nós somos Testemunho de Jeová ou Testemunho de Cristo? De Cristo, né? E nem a palavra Jeová apareceu no final da Idade Média e chegou até nós através dos reformadores. É uma palavra que não é o nome de Deus e não está na Bíblia também. Mas como está nas nossas traduções, deixamos aí. Ok? Pessoal, então, nós temos aqui o pentecostalismo, né? Surgiu nos Estados Unidos em 1906, na Rua Azusa, que o século XX é o século do Espírito Santo. Já estou acabando já. A Congregação Cristã do Brasil, começa aqui no Brasil, em 1910, com Francisco Petrarca, né? Que ele participou da Rua Azusa, ou então, acho que ele não teve na Rua Azusa. Ele teve na igreja da Avenida Norte, a igreja de Chicago. Tá? Daniel Berg, Bonavicle, nunca teve na Rua Azusa. Não prega isso, pessoal. Daniel Berg não teve aonde? Na Rua Azusa. O movimento da Rua Azusa, que teve lá o Seymour, né, o doutor Seymour, na Rua Azusa, foi um movimento que foi do ano de 1906 até o ano de 1909, foi 3 anos. Então, nessa época, Bonavicle estava onde? No seminário sueco Batista de Chicago, estava estudando teologia 4 anos. E Daniel Berg estava onde? Estava trabalhando na Quitanda, o sonho americano. Ele saiu da Suécia para trabalhar nos Estados Unidos. Aí, depois que eles se encontraram, conversaram, foi lá para a igreja da Avenida Norte, que era a igreja batista, tá? Que ficava em Chicago, conheceu um pastor chamado William Durham, e de lá teve um movimento, eles foram batizados lá, ok? A mesma coisa de Francisco interpretar. Assembleia de 1911, Evangelho Quadrangular, 1918, teve também nessa igreja aqui da Rua Azusa, né? O Brasil para Cristo, 1900. O Brasil para Cristo foi o primeiro a usar rádio, né? Como transmissão evangelística. Deus e Amor, aí, como o Darwin Miranda já foi embora. As igrejas neopentecostais, a igreja pentecostal, essa nomenclatura neopentecostal, ela é incerta, tá? Ela não é muito legal. Então, surgiu em 1960, nós temos aqui a Igreja Nova Vida, onde que sai Edir Macedo, R.R. Soares, eles saem dessa Igreja Nova Vida. Eles nunca estiveram na Assembleia de Deus, não. Para de pregar e dizer que eles estiveram na Assembleia de Deus. Eles não estiveram na Assembleia de Deus. Edir Macedo e R.R. Soares. Eles eram da Igreja Nova Vida. Assiste o filme lá que você vai ver o histórico dele. Aí depois, Edir Macedo sai e funda a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1978.
A Igreja Internacional da Graça é fundada por quem? O Romildo lá, R.R. Soares. Renascer em Cristo, né, que é o bispo Hernandes, né, e a Sônia, né? Aí ele começa aqui essas caminhadas aí, como é que é? O movimento para Cristo, aí, como é que é o nome? A Gleber. Eles têm lá, a Igreja Renascer começou, que é a passeata, né? Como é que é o nome? Passeata para Cristo, como é que é? A Marcha para Cristo, começa lá com a Igreja Renascer, tá bom? Então tá aqui. Então é isso aqui que a gente vai trabalhar. Até o século XVII, o cristianismo havia exercido uma influência dominante na cultura em suas diferenças e manifestações. A revelação, a fé e a autoridade da igreja cristã tinham um valor preponderante para a maior parte do cristianismo. Então, a gente vai pegar da reforma protestante até a época da queda da Bastilha, que é a época da razão, do iluminismo, e vamos ver aonde que a teologia liberal, aonde que o cristianismo vai influenciar ou vai ser influenciado. Ele vai ser mais influenciado do que influenciado, tá bom, pessoal? Então, a época da razão começa desde a época do Renascimento e vai realmente crescer, germinar mais fruto lá com o iluminismo, que vai aparecer a questão de René Descartes, o pai do racionalismo, e outros grandes nomes que a gente vai ver aqui, vai estudar também da história do cristianismo moderno, tá ok? Quero fazer a chamada aqui rapidão aqui. Quem está presente aqui é a Alessandra. Tá aí, Alessandra? Alessandra? Alessandra, tá? Não, né? O Kleber está aqui. Oi? Leomi, cadê o Leomi? Aqui. Leomi, eu tô sentindo saudade de você aqui, cara. Só falta. Mas estaremos juntos, em nome de Jesus. Beleza, Leonardo. Leonardo tá aí? Luciana. Aqui, professor, presente. Caraca, tá todo mundo calado, Luciana. Pô, Messias tá aqui. Ok. Ragleber, tá? E A Raíza. O Eric Paulo Trajano tá aí? Presente. Ô, rapaz, mas eu tô sentindo essa falta, meu Aqui, ó. velho amigo. Estamos aqui, meu professor. Aqui, eu estou aqui pensando, perdendo meus cabelos. Como é que eu faço para colocar tanta informação dessa na minha mente? Eu já falei para você, eu queria ter uma cabeça também de uma matemática científica, esses dados numéricos de um equilíbrio econômico como você tem, a Luciana tem, a sua família tem. Mas é uma satisfação, né? Obrigado, professor. Valeu, é uma satisfação. Tamo aí, pastor. Vive para sempre. Wesley, tá aí? Então, até as 2h da tarde, que a gente vai estar aqui até às 18h, então, amanhã também, das 8 até a meio-dia, tá bom? A gente vai entrar agora em um período que ele é tenebroso, né? Tenebrai. É mais tenebrai no período do iluminismo, que fala que é o século das luzes, o século da razão, né? É mais obscuro aí do que a Idade Média. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o que nos afeta e o que não nos afeta. O que vem nos influenciar e o que possamos influenciar como aplicação do nosso século, terceiro milênio, né? Século XXI, tá bom? Então, obrigado a participação daqueles que estão comigo online e os que estão aqui comigo presente aqui até as 2h da tarde, e um bom almoço para vocês. Bom, até mais.